Os irmãos, vamos no momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem as Escrituras. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Iremos ler verso 14 e 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, este do qual nós acabamos de ouvir a sua palavra, o registro daquilo que ele anunciou, o registro da sua mensagem, o teu Evangelho, é o poder para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Semana passada, Senhor, fizemos uma exposição sobre o Evangelho, Senhor, sobre o grande dilema, o fato do Senhor ser justo e ainda assim, Senhor, justificar pecadores como nós. E a resposta é o Evangelho, se encontra no Evangelho, se encontra na cruz de Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, em que satisfez a tua justiça, aplacou a tua ira, através, Senhor, do seu sacrifício em favor do seu povo. E agora tu podes, ó Senhor, ser justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Então, Senhor Deus, iremos dar continuidade, Senhor, onde nós paramos, a respeito ainda desse mesmo assunto, Senhor. A consequência da implicação, da resposta do homem a esta tão grande obra de salvação em Cristo Jesus. Um assunto que temos falado, Senhor, amplamente, Senhor, em cada oportunidade, mas um assunto atual, um assunto que deve ser tocado, recorrido sempre, esclarecido, pontuado, aprofundado, Senhor, para a nossa melhor compreensão e autoexame, Senhor, a respeito da nossa própria salvação. Nesta noite, ó Pai bendito, Tu se agrade mais uma vez, Tua bondade, em falar ao nosso coração, Senhor, e nos ensinar a Tua palavra, a Tua verdade a respeito de um assunto tão central, essencial, fundamental para o bem da nossa alma. Deus, capacita-nos para que de maneira simples, clara, compreensível, eu possa estar, Senhor Deus, pregando a Tua palavra com fidelidade, a fim de que todos que aqui estão possam entender, compreender e crer, Senhor, nesta verdade. E acima de tudo, Senhor, dá com que a essência desta verdade, Senhor, possa ser uma realidade na vida de cada um aqui presente. Pai bendito, pedimos ao Senhor humildemente, Senhor, sendo eu consciente da minha finitude e pequenez, da minha completa dependência de Ti, Senhor. Portanto, ajuda-nos. Se agrade, Senhor, em nos usar como instrumento Teu para o bem deste povo. Na exposição e ensino fiel da Tua palavra, e que não seja, Senhor, um mero discurso religioso, mas que haja demonstração e manifestação do poder do Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor.
na edificação, no avivamento, no crescimento do teu povo, na conformidade do teu povo com Jesus Cristo, bem como também na salvação de pecadores, no avanço do teu reino, na glória do teu bendito nome. Assim nós oramos ao Senhor. E humildemente, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Respondendo ao Evangelho, parte 1. Hoje nós iremos ver a primeira parte, que é o primeiro requisito, pré-requisito estabelecido pelo próprio Deus para a salvação. Então, no próximo domingo, assim Deus querendo, se Deus quiser, nós iremos ver o segundo requisito, em que juntos tão grandiosa obra da salvação é conferida ao pecador. Semana passada nós vimos sobre o Evangelho. O título do sermão foi O Evangelho. Nós fizemos uma exposição a respeito dessa principal mensagem das Escrituras, que é o Evangelho, que consiste basicamente em um tripé. O Evangelho fala quem Deus é, fala do homem em seu estado de pecado e fala da providência de Deus em suprir a necessidade do homem através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então é um tripé, fala sobre Deus, fala sobre a condição do homem, e isto aqui aponta para esse aspecto negativo da situação do homem diante de Deus em virtude do seu pecado. É a má notícia, o que ainda não é o Evangelho em sua essência, propriamente dito. É apenas a má notícia, é a condição do homem diante de Deus, em contraste em quem Deus é, um Deus justo, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que não tem um culpado por inocente, em contraste com o homem que se rebelou, caiu, transgrediu, é um culpado, é um criminoso, e, portanto, merece a morte e a condenação. O que então estabelece a condição deplorável, o que então lança à luz a condição miserável, deplorável, preocupante, perigosa que o homem natural se encontra diante de Deus. O que aponta então para a sua urgente necessidade de salvação. E é então quando a gente apresentou o Evangelho, e foi exatamente aquilo que Cristo fez, aquilo que Deus fez por intermédio do seu Filho, a fim de prover salvação e redenção para pecadores perdidos como nós. Então fizemos a exposição do Evangelho, todos os seus aspectos, mostrando a cruz, o que foi a cruz, o sofrimento de Cristo, as implicações de tudo isso, o porquê de tudo aquilo, mostrando então sobre a ressurreição e as implicações da ressurreição, o significado da ressurreição, e falando de maneira conclusiva, na semana passada, a maneira como nós devemos responder a essa tão grandiosa obra de redenção efetuada por Cristo Jesus, nosso Senhor, em favor dos pecadores, que é se arrependendo e crendo. Mostrando esses dois pré-requisitos de maneira conclusiva da mensagem do Evangelho. É o chamado do Evangelho a todo pecador, para que o pecador se arrependa e creia, a fim de ser beneficiado pela tão grandiosa obra de redenção e salvação efetuada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então hoje nós iremos ver exatamente o primeiro pré-requisito de Deus, exigido do pecador para que ele então possa ser beneficiado pela redenção executada e concluída por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, à luz da obra de Deus em favor de pecadores, como nós vimos semana passada, a redenção, a obra da redenção, a cruz é uma obra de Deus, uma obra divina, na pessoa bendita do Filho. Então, à luz da obra de Deus em favor de pecadores, como devemos responder a essa tão grande salvação? Como nos beneficiarmos desta tão grande salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo? O que necessitamos fazer para ser salvo? Deus, em sua palavra, irmãos, exige duas coisas de qualquer homem para receber, então, a tão grande salvação. Primeira,
que se arrependam dos seus pecados. Essa é a primeira coisa que Deus exige de nós pecadores, para que nós possamos ser salvos. Que o homem pecador se arrependa dos seus pecados. E segundo, é o que nós iremos dizer próxima semana, se Deus quiser, que confiem na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Esses são os dois pré-requisitos para que o pecador seja salvo. Ele precisa se arrepender dos seus pecados e ele precisa crer, confiar na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo. Esse é o chamado do próprio Cristo na palavra de Deus. O nosso texto aqui hoje, de Marcos 1, 14 e 15, principalmente no versículo 15, diz exatamente isso, dizendo, o tempo está cumprido, Jesus dizendo, e o reino de Deus está próximo. E qual é o chamado? Qual é a exortação? Qual é a ordem de Jesus para os seus ouvintes? Que serve para todos os pecadores. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está aqui os dois pré-requisitos exigidos por Deus, como sendo a resposta adequada do pecador em relação à obra de Deus na pessoa bendita de Cristo. Essa é a maneira como nós devemos responder a tão grande obra de salvação efetuada e executada por Cristo, a fim de que nós, pecadores, possamos ser salvos. É uma necessidade, é uma exigência necessária, estabelecida pelo próprio Cristo, para que nós, pecadores, podamos então sermos beneficiados. Para que nós, pecadores, então possamos receber esta tão grande obra de salvação e redenção na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo, efetuada e concluída na cruz do Calvário. Então hoje nós iremos ver primeiro o primeiro pré-requisito, que é o arrependimento. Já falamos amplamente aqui, já estudamos, já detalhamos, mas iremos continuar falando, a fim de que nós possamos compreender de maneira mais clara, mais nítida, a respeito de um arrependimento verdadeiro. Com que objetivo? Nos autoexaminar, para ver se de fato nós temos nos arrependidos verdadeiramente para a salvação, ou se então a nossa religião ela é vã e falsa, não passou e não está passando por um real e genuíno avivamento, portanto, continuamos, ainda que religiosos, completamente perdidos. O arrependimento, irmãos, é o primeiro requisito. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Jesus diz, arrependei-vos. Um imperativo, uma ordem. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do arrependimento é que o arrependimento é um dom de Deus. Em primeiro lugar, de maneira a definir, de maneira simples, o arrependimento em sua palavra original significa uma mudança de mente. É o termo grego metanoia, né? Uma mudança de mente. Uma mudança de mente que vai refletir em todo o nosso ser. E que, portanto, o arrependimento é um dom de Deus, de acordo com Atos 11, 18, e uma obra do Espírito Santo no coração do pecador que resulta em uma mudança de mente. Então veja, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre o arrependimento é que, embora somos nós que nos arrependemos, mas é uma capacidade, uma habilidade, um fruto, um efeito da obra do Espírito Santo no coração do pecador. Em outras palavras, nós pecadores não temos a mínima capacidade ou habilidade intrínseca em nós mesmos para que nos arrependamos sem que haja previamente uma obra do Espírito de Deus em nosso coração. Romanos 2,4 vai dizer que a bondade de Deus foi que nos conduziu ao arrependimento. Romanos 2,4, em forma de pergunta, o apóstolo Paulo escrevendo, a igreja de Roma vai dizer exatamente isso. Ou vocês ignoram que foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento? Não foi obra de homem. Embora seja uma ação humana, quem se arrepende somos nós,
Mas esse arrependimento depende intrinsecamente do poder prévio de Deus agindo no nosso coração, a fim de sermos despertados e habilitados e capacitados para nos arrepender. Afinal de contas, como nós já estudamos aqui várias vezes, o arrependimento decorre da regeneração. É somente quando nós recebemos vida. É somente quando o Espírito nos confere vida espiritual, uma vez que estamos mortos em nossos delitos e pecados, e então nós nascemos de novo, e então somos regenerados, e o resultado dessa regeneração é exatamente manifestado em forma de arrependimento e de fé. O arrependimento e a fé decorrem da regeneração. É a consequência, é o efeito, é o próximo passo. Portanto, devemos ter esse entendimento de que o arrependimento é um dom de Deus, é uma obra do Espírito Santo no coração do pecador que resulta em uma mudança de mente. Agora, irmãos, para melhor compreender o arrependimento, é necessário que entendamos que o termo coração se refere ao centro de controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Quando abrir a palavra de Deus, aparece a palavra coração, a expressão coração. Ela está se referindo exatamente a essa parte íntima, interna do ser humano. Se refere à cabine de comando, ao centro de controle do nosso intelecto, da nossa vontade e das nossas emoções. Por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína, através de mudanças reais em nossas atitudes e conduta. Embora o arrependimento seja intrinsecamente uma mudança de mente, uma mudança no nosso coração, na nossa vontade, nas nossas emoções, na nossa volição e afeição, é sempre comprovada como genuína através de mudanças reais em nossa atitude e conduta. Não fica apenas na subjetividade, não fica apenas na mente e no coração, mas é evidenciado em nossas ações. É uma mudança real de vida, de atitudes, de comportamento, de modo de viver. Um exemplo disso, irmãos, maravilhoso na Escritura, de arrependimento genuíno, é encontrado na vida do apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, um blasfemador, e que todos os que seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Paulo pensava isso de acordo com Atos 9, 1 e 2. Ele aspirava à morte. Mas no caminho para Damasco, irmãos, Paulo então foi confrontado pelo Cristo ressurreto, a quem ele perseguia e o considerava um blasfemo. E descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até que, nesse encontro, caminho de Damasco, Paulo descobriu que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele e que a salvação foi um dom de Deus. Era um dom de Deus. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel e indignos de viver, até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel e matando os filhos e as filhas do Deus vivo. Ele foi confrontado com essa realidade. Então, irmãos, através desse encontro com Cristo, Paulo, o orgulhoso, aquele que era autoconfiante, confiava na sua própria justiça, o hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado, irmãos, equivocado. Ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus nas sinagogas. Ele dizia nas sinagogas: "Este é o Filho de Deus." Veja que mudança radical, né? Atos 9, 20. E ainda ele dizia mais em Atos 9, 22.
Ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Veja que mudança. Que mudança radical. Ele achava que Jesus era um impostor, um malfeitor, um blasfemador, alguém digno de morte, não somente Jesus, mas todos aqueles que o seguiam, que faziam parte da sua seita, como era chamada na época. Mas um encontro com Cristo, ele tem a sua mente completamente mudada. A sua concepção a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito de si mesmo, completamente mudada. E isso mudou tudo na vida de Paulo. Em seu testemunho na igreja aos Gálatas, olha o que ele diz. Gálatas 1, 22 e 23. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ele dá um testemunho de si mesmo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Veja que coisa. As igrejas da Judéia, ouvindo falar a respeito de Paulo, do que tinha acontecido com ele, louvavam a Deus, admirados, porque aquele algoz, perseguidor, malfeitor, que queria o mal do povo que se dizia de Cristo, seguidor de Jesus, agora ele está sendo um dos pregadores, um dos propagadores da fé que outrora ele fazia de tudo para destruir. E as pessoas davam glórias a Deus por conta dele. Veja que mudança, irmãos. Fica claro que a mudança de mentalidade, isto é, o arrependimento, a metanoia de Paulo, o levou a uma transformação em todas as suas faculdades, pensamentos, emoções e ações. A mentalidade de Paulo mudou, tudo o resto mudou. O povo que ele perseguia, agora ele queria fazer parte. O povo que ele odiava, agora ele os amava. O povo que ele queria mal, agora ele quer bem. A fé que ele queria destruir, agora ele está propagando, ele está anunciando. O seu comportamento em perseguir o povo de Deus para prender, para bater, para açoitar e até mesmo para matá-los, agora ele quer o bem daquele povo que antes ele queria destruir. Ele quer estar perto, ele quer estar se aproximando, ele quer pregar, ele quer falar de Jesus, ele quer gozar de comunhão, ele quer servir aos irmãos, servir a igreja e o povo de Deus. Ele quer se envolver, ele quer ser participante, ele quer ser um servo, ele quer expressar o seu amor, a sua gratidão. Uma mudança que começa na mente, mas que é evidenciada e manifestada em todo o seu comportamento, toda a sua conduta, toda a sua maneira de viver. Isso é arrependimento, irmãos. Portanto, eu quero destacar aqui 3 coisas a respeito do arrependimento. O que o arrependimento envolve? O arrependimento bíblico produz ou envolve, primeiro, mudanças em nosso pensamento. Uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e continua a se arrepender, porque o arrependimento não é somente um ato que aconteceu na nossa conversão, mas é uma realidade em que um cristão genuíno vai experimentando ao longo de toda a sua peregrinação. Por quê? Porque ele não se tornou moralmente perfeito quando foi salvo. Um cristão genuíno ainda continua errando. Ele ainda falha, ele ainda peca, ele ainda transgride, ele ainda cai. Mas toda vez que isso acontece, ele se arrepende. Ele cresce em seu arrependimento. Então, um verdadeiro arrependimento envolve mudança em nosso pensamento. O arrependimento, irmãos, envolve uma mudança de mentalidade, que leva a um reconhecimento de que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. Então, o verdadeiro arrependimento, quando se depara com a verdade de Deus na sua palavra, ele sempre reconhece o que Deus está dizendo. Ele sempre reconhece
de que estava errado. Ele sempre se propõe a mudar de pensamento todas as vezes que ele é confrontado com a palavra de Deus. Salmo 51, versículo 3 e 4 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o salmista dizendo, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O salmista deixando claramente, reconhecendo claramente de que havia pecado contra o Senhor, quando confrontado pela palavra de Deus. Esse Salmo 51 aqui está dentro daquele contexto de Samuel, né? Em que Davi assassina Urias e adultera com Batseba. Então o profeta Natan, enviado até Davi, diz a ele, né, anuncia a ele uma parábola, e quando Davi manifesta o seu ódio para com aquele homem mau da parábola, Natan então bota o dedo na cara dele e diz assim: tu és esse homem. Então o Salmo 32 e o Salmo 51 está dentro desse contexto, e nós vimos qual foi a ação de Davi. Ele se quebra diante do Senhor. O pensamento dele rapidamente é mudado, a mente dele. E ele reconhece que o que Deus está dizendo por intermédio do profeta é verdade. E que ele estava errado. E que ele estava equivocado. E ele se dispõe, então, a mudar de pensamento e mentalidade. Um outro exemplo disso é Daniel 9, 4 e 5. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E o profeta, em sua oração, reconhecendo de que ele e o povo, né, de maneira geral, uma oração representativa, talvez, ele orando pela situação do povo de Israel, que estava então na Babilônia, escravo, em virtude do seu pecado, da sua rebeldia, reconhecendo que tinha se desviado do caminho do Senhor, que tinha se desviado da lei do Senhor, que tinha cometido pecado e iniquidade, que estava procedendo de maneira perversa, estava agindo como rebelde, tinha se apartado dos mandamentos e dos juízos de Deus. Uma clara manifestação de um genuíno e verdadeiro arrependimento, uma mudança de mente. É quando estamos firmes e nos sentimos certos naquela concepção. Mas então somos confrontados com a palavra de Deus e a gente simplesmente cora de vergonha e volta atrás. A gente diz: tu és justo, Senhor, no teu falar. Tu és puro no teu julgar, Senhor. Eu reconheço. Tua palavra é a verdade e eu que estou errado. Eu que estou equivocado. Eu que estou em falta. Eu que estou pensando equivocadamente a respeito de ti e da tua vontade para a minha vida. Eu que estou simplesmente preferindo as minhas preferências à tua vontade revelada na tua palavra. Há um reconhecimento e uma mudança em nosso pensamento. Isso é fruto de um verdadeiro arrependimento. Segundo lugar, irmãos, um arrependimento verdadeiro, genuíno, produz ou envolve também, além da nossa mudança de pensamento, mudança da mentalidade, mudança em nossas emoções. Nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa volição, a nossa afeição também é atingida, é mudada, é drasticamente quando nós nos arrependemos verdadeiramente. Um reconhecimento genuíno na nossa culpa e pecaminosidade também levará à verdadeira contrição. Vergonha e até mesmo ódio pelo que nós nos tornamos e fizemos. Começamos então, irmãos, a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado
que um dia amamos. Portanto, um verdadeiro arrependimento vai mudar as nossas emoções, vai mudar os nossos sentimentos, vai mudar as nossas afeições no que diz respeito ao pecado. Aquilo que outrora nós amávamos, nós agora temos uma certa repulsa, um certo ódio. Nós nos envergonhamos, nós nos contristamos, nós nos quebrantamos por conta da nossa culpa, da nossa pecaminosidade diante de Deus, através dos nossos atos e comportamentos pecaminosos. Nós lamentamos até mesmo por conta dessa nossa natureza corrompida, irmãos, que não nos deixa, em plenitude e em perfeição, servir ao nosso Deus com equidade, mas sempre há esta luta que nos leva para longe do Senhor e que por muitas vezes somos levados a pecar contra Deus. E isso acaba com a gente. Isso faz com que a gente gema, com que nós nos entristeçamos, nos quebrantamos, nos contristamos, nos envergonhamos, faz com que até mesmo a gente sinta um ódio santo pelo pecado, pela maldade que existe em nós e que até mesmo é praticado por nós. Ezequiel 20, 43, em um texto paralelo, Ezequiel 36, 31, vai dizer exatamente isso. Veja que coisa. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Ezequiel 20, 43. De maneira semelhante, irmãos, Ezequiel 36, 31, diz praticamente a mesma coisa. Então diz assim, então, isso aqui é dentro do contexto da promessa da nova aliança. Se você começar a ler Ezequiel 36, a partir do versículo 26, já está lá falando sobre a nova aliança. Que ele tirar o coração de pedra, dará um coração de carne, que ele dará o Espírito Santo, que ele vos purificará e limpará pelo seu Espírito. E quando chega então no versículo 31, ele diz exatamente isso. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram os bons. E o que acontecerá quando eu me lembrar dos meus maus caminhos? Ele continua dizendo, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Veja que terrível. Quando eu der a você um coração novo, quando eu colocar dentro de vocês o meu espírito, quando eu fazer com que vocês andem nos meus estatutos, quando vocês forem feitos novas criaturas, forem regenerados, a reação de vocês, aquilo que vocês amavam, que é o pecado, as suas obras mais, aquilo que é iniquidade e abominável, vocês terão nojos de vocês mesmos. Isso aqui diz respeito exatamente a uma mudança em nossas emoções, em nossas afeições, em nossa volição, em nossa reação e a maneira como nós nos relacionamos agora para com o pecado. Em outras palavras, podemos colocar como pergunta: qual é o seu relacionamento com o pecado hoje? É a mesma coisa como você tinha outrora antes de professar a Cristo? Porque a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que quando salvo, quando regenerado e feito uma nova criatura em Cristo, um dos efeitos disto na nossa vida é que nós teríamos nojo pelos nossos pecados. Não é que nós seremos perfeitos, mas é que haverá um genuíno e verdadeiro lamento por conta dos nossos pecados, por conta da nossa natureza corrompida, por conta da maldade que ainda existe aqui nesse carne, nesse corpo. De maneira que é como se a gente quisesse nos livrar de nós mesmos, arrancar-nos esse mal que está no nosso peito. Que é quase que nós não suportamos essa maldade que existe em nós. A gente sente nojo, a gente lamenta e se entristece por causa disso. Que é a razão pela qual muitas vezes, ainda que salvos, entristecemos ao nosso Senhor. Pecamos contra o nosso Deus. Entristecemos o Espírito que em nós habita.
É como, de maneira ilustrativa, né? Já viu o filme O Máscara? Bem antigo. Lembra naquelas vezes que ele está querendo se livrar da máscara, né? Porque ele sabe que quando ele está com a máscara, ele é levado a fazer coisas terríveis. Então ele fica querendo arrancar dele, sabe? Ele não quer participar daquilo, ele quer jogar para longe, ele joga até fora pela janela. Então, quando ele está com aquela máscara, ele é tentado a colocá-la, e cada vez que ele vai ver na maldade que ele é capaz de fazer, ele é conduzido a fazer, então ele arranca aquela máscara da cara, e às vezes ela não quer largar dele, ele fica naquela luta. De maneira ilustrativa, é mais ou menos assim como um cristão genuíno que verdadeiramente se arrependeu, irmãos, ele sente em relação ao pecado que ainda habita nele. Ele sabe de que o pecado não tem mais poder de condená-lo, porque Cristo já foi condenado no lugar dele. Mas o fato do pecado ainda habitar nele, isso faz com que ele gema, se entristeça, se angustie, lamente, por conta da sua natureza corrompida. Ele tem nojo por causa das nossas iniquidades e das nossas abominações. Salmo 51, 17 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então veja que a linguagem da Escritura exatamente nesse campo das emoções e do sentimento é quebrantamento, um lamento, uma tristeza por conta do pecado que ainda habita em nós. Essa luta contra o pecado é uma realidade na sua vida? Você já gemeu de angústia diante do Senhor em oração? Você já clamou para que você seja completamente livre da presença do pecado? Você anseia pelo aquele grande dia em que seremos completamente livres da presença do pecado e poderemos adorar e servir a Deus de maneira perfeita, amá-lo de todo o nosso coração? Porque enquanto aqui parece que no nosso coração há uma divisão. Né? A gente ama o mundo, a gente ama Deus, a gente ama algumas coisas, a gente ama Deus, a gente ama algumas coisas, a gente ama Deus, e fica nessa luta constante. Um coração dividido. Embora amemos a Deus verdadeiramente, mas um amor quebrado, fragilizado, cheio de defeitos. Você já gemeu, já angustiou-se, já sofreu, já se entristeceu por conta do pecado que ainda habita em você? Você já se debateu? Você já meio que se esmurrou, como diz Paulo, né? Anelando ser revestido da glória eterna, do corpo incorruptível e perfeito. O verdadeiro arrependimento, irmãos, também muda as nossas emoções. Não apenas nosso pensamento, mas as nossas emoções também. De maneira que a gente sente nojo daquilo que outrora nós amávamos, o pecado. Então agora a gente odeia o pecado. Embora sejamos tentados, embora o pecado traga um prazer momentâneo, mas a consciência, pelo fato de termos também a nossa mente mudada, transformada, a gente sabe que aquilo entristece ao nosso Senhor. Então a gente lamenta, a gente luta, a gente se angustia, a gente se entristece. Por fim, irmãos, o arrependimento genuíno, verdadeiro, bíblico, produz ou envolve não apenas uma mudança de pensamento, não apenas uma mudança de emoções, mas também, isso aqui é praticamente como o selo, a comprovação de um verdadeiro arrependimento. Também muda nossas ações. Também muda o nosso comportamento. Também muda a nossa maneira de viver. Também muda nossas atitudes. Veja,
os dois primeiros pontos, mudança de mente e mudança de emoções, de sentimentos, é a parte subjetiva do arrependimento. Está na mente, está no coração, está nas emoções, está no sentimento. É a parte subjetiva. É a parte que não dá para a gente analisar e identificar o verdadeiro arrependimento na vida de ninguém. Se existe apenas uma mudança de mente e uma mudança de emoção. Pessoas podem chorar, podem lamentar por muitas coisas. Até coisas que parecem moralmente errado. Ok. Mas esse choro, esse lamento, ou aquilo que ele afirma a respeito de quem é Deus e da sua vontade, não tem o mínimo valor quando não é comprovado pelas suas ações, pela sua vida. E o arrependimento aqui, esse terceiro aspecto do arrependimento bíblico, ele muda exatamente as ações, que é a comprovação de uma mudança real de mente e de emoções. É quando também eu mudo as minhas ações, o meu comportamento, a minha maneira de ser. Irmãos, argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são, em si mesmas, provas definitivas de arrependimento. Argumentar, afirmar que estamos pensando de forma diferente, ou até mesmo expressar as nossas emoções, não são por si mesmo uma prova definitiva que verdadeiramente você se arrependeu. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade, que produz ações corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Não adianta nada, não vale nada nós falarmos com os nossos lábios, não vale nada nós derramarmos lágrimas, se o nosso comportamento não muda, se a nossa vida não muda, se as minhas ações permanecem exatamente as mesmas. De nada vale o que você diz com os seus lábios, nem o que você expressa em seus sentimentos. Um verdadeiro arrependimento gera mudança real, irmãos, em nossos comportamentos. Mateus 3,18. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O sermão do profeta João Batista, às margens do Rio Jordão. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir aí está no imperativo, indica exatamente uma ordem. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Manifestem-se, evidenciem na vida de vocês um verdadeiro arrependimento. Traga ou manifeste evidências, sinais na vida de vocês de um verdadeiro arrependimento. E ele começa a dar algumas instruções, aos soldados, aos publicanos. Ao amor ao próximo. Quem tem duas túnicas, reparte uma para quem não tem. Os soldados, contente-se com o vosso soldo, isto é, não aceite suborno. Contente-se com o vosso soldo. Não trate ninguém mal. Seja justo no seu procedimento. Aos publicanos, não cobrem além da medida, Estou aqui parafraseando. Sejam justos, sejam honestos, sejam verdadeiros, produzam, evidenciem, deem prova de um verdadeiro arrependimento através das suas ações, da sua conduta, do seu comportamento, da sua maneira de viver e de ser. Afinal de contas, isso está intrinsecamente alinhado ou harmonizado com a fé e as obras, Como é que eu comprovo a minha fé? Só falando?
Não. Com as minhas obras é que eu dou prova da minha fé, como diz Tiago. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é que eu mostro a fé? Pelas minhas obras. As obras não é a causa da salvação, mas o resultado dela. E que é necessário para confirmar, comprovar, ratificar, selar aquele que professa a fé e a salvação em Cristo Jesus verdadeiramente. Sem uma mudança de vida, sem um comportamento adequado, bíblico, alinhado com as Escrituras, sem uma fé operante e ativa, que é manifestado numa vida piedosa, não há garantia nenhuma que você é um verdadeiro ou uma verdadeira crente. É necessário evidenciar, produzir, mostrar, dar prova através das ações, da conduta que você tem se arrependido, porque o verdadeiro arrependimento muda as nossas ações. Atos capítulo 26, versículo 19 e 20, Paulo, se defendendo diante do rei Agripa, ele vai dizer exatamente isso. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, ele falando da sua experiência com Cristo de salvação e conversão no caminho de Damasco. Mas anunciei primeiramente ao de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. O que é que Paulo anunciou? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Veja lá, Paulo prega o Evangelho e anuncia, e exorta, e chama, e ordena que eles se arrependam e que se convertam a Deus, dando prova como? Praticando obras dignas de arrependimento, dando prova com a sua conduta, com a sua vida, com a sua mudança de vida, de que de fato eles se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos. Portanto, irmãos, aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Podemos dizer de maneira segura que sem arrependimento não há salvação. Quem não se arrepender não será então perdoado, porque o perdão está condicionado ao arrependimento. Só recebe perdão aqueles que verdadeiramente se arrependem. Portanto, quem não se arrepende não será perdoado e, consequentemente a isso, não será salvo. O arrependimento é um pré-requisito, irmãos, necessário para aqueles que querem ser salvos. Sem arrependimento, sem salvação. Sem arrependimento, sem perdão. Eu quero destacar algo. Muitas vezes as pessoas descansam nisto, e é errado. Em quê? No fato de que o arrependimento é um dom de Deus. O fato do arrependimento ser um dom de Deus e uma obra do Espírito no coração do pecador não exime o pecador de sua responsabilidade de atender o chamado de se arrepender. O arrependimento é uma ação do homem. É a resposta do homem ao chamado do Evangelho para a fé e salvação em Cristo Jesus. A soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades diante dele. E o arrependimento é uma responsabilidade do homem. Você é que precisa se arrepender. Você é que precisa responder adequadamente ao chamado do Evangelho. Como? Primeiramente, se arrependendo dos seus pecados.
Enquanto você se mantiver com o seu coração endurecido, de costas para Deus, numa posição de rebelião contra Ele, você continuará debaixo de sua condenação. Você continuará fadado à perdição e ruína eterna. Agora, irmãos, uma vez que nós aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos, falta então dar uma resposta pessoal à seguinte pergunta: você se arrependeu? À luz do que nós estamos estudando aqui sobre o arrependimento, as características de um verdadeiro arrependimento. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de sentimentos e emoções, uma mudança de ação, de atitude, de comportamento, uma mudança de vida prática. Você se arrependeu verdadeiramente? Você está se arrependendo continuamente? Há evidências do verdadeiro arrependimento na sua vida? Ou você apenas consentiu com a religião chamada cristianismo? Porque, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas dentro da igreja. Existe apenas um consentimento à doutrina. Um consentimento às regras, às normas, à estrutura de uma igreja. O consentimento a um documento confessional, doutrinário, que uma igreja subscreve e tem como seu documento oficial. Mas pessoas nunca verdadeiramente passaram pela experiência de uma verdadeira conversão, que se dá exatamente, primeiramente, como verdadeiro arrependimento. Essa é a razão do porquê vemos tantas pessoas nas igrejas sem a mínima de mudança de vida. Continuam exatamente as mesmas. Passa ano e entra ano, passa ano e entra ano, completa aniversário, faz décadas. E a pessoa continua exatamente com o mesmo caráter, com a mesma personalidade, com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas ações, com os mesmos pensamentos. Sem a mínima expressão ou evidência de um verdadeiro arrependimento. Não há crescimento em santidade e em piedade, mas há uma estagnação, apenas um crescimento intelectual a respeito de algumas verdades de Deus. Mas a vida demonstra algo completamente diferente, em dissonância, incoerente com aquilo que professa com os lábios. Infelizmente, essa é a realidade de muita gente dentro da igreja. Você se arrependeu? Eu não estou perguntando se você professou sua fé publicamente, foi batizado e passou a ser membro da igreja local. Estou perguntando se você se arrependeu verdadeiramente. É uma resposta pessoal que você dá ao que Deus fez pelos pecadores através de Cristo. Um reconhecimento do seu pecado como algo tão grave que levou à morte do Filho de Deus, para que houvesse a possibilidade e garantia de alguém como você ser salvo. Isso não lhe envergonha, não? Isso não lhe causa tristeza e lamento? Que alguém inocente, justo e santo teve que morrer no seu lugar? É como o Paul Washer costuma dizer, né? A cruz não é uma evidência do quanto você é bom, do quanto você é bacana, mas é uma prova do quão depravado você é, de quão mal o pecado, o seu pecado é, de quão digno de morte e condenação você é por conta do seu pecado. Mas para que você fosse livre desta tão grande condenação, o Filho de Deus teve que assumir o seu lugar. E para que você fosse livre da condenação que o seu pecado lhe imputava, lhe tornava digno de morte, foi necessário que Cristo
recebesse sobre si mesmo a condenação que te era devida. Então, a cruz não é uma prova de quanto você é maravilhoso, bom. Olha que bondade que eu tenho, olha que maravilhoso. Não, a cruz é a prova do quão depravado, ruim, mau, perverso e digno de morte e condenação você é. Mas para que você fosse livre disto, Deus tanto lhe amou que enviou o seu Filho para lhe salvar. Você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Isso são efeitos de um verdadeiro arrependimento. Ter um pensamento diferente a respeito de quem Deus é, da sua vontade para a nossa vida e até mesmo de quem eu sou. E logo concluo que eu não sou o caramelo de Deus. Eu não sou o bichinho do Senhor. Eu sou um pecador depravado e miserável, digno de morte, que apesar de mim, Deus proveu, através do seu sacrifício, do sacrifício do seu bendito Filho, o meu perdão e a minha salvação. Você deseja buscá-lo cada vez mais? Deseja. Você tem feito isso? Não tem nada a desejar se você de fato não buscar. Você deseja conhecê-lo? Desejo. O que é que você tem feito para conhecê-lo cada vez mais? Tem passado o dia com coisas inúteis, quando na verdade poderia estar com o Senhor na sua palavra e na oração? Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? O pecado que outrora você amava, agora você odeia de fato? Você lamenta por ele? Você se entristece por ele? Ou você é como um daqueles que simplesmente diz: ah, eu sou pecador, né? Tá tudo bem. Deus entende. Esse é o seu pensamento? É o pensamento do mundo. Mas há de fato um ódio santo, uma ira santa contra a maldade que ainda habita em você, do qual você tem o desejo de arrancar de si, de se livrar dele. Porque é o que impede servirmos a Deus perfeitamente e amá-lo de todo o nosso coração. Nosso amor por Deus é muito fragilizado e fraco, frágil. Isso causa lamento. Você sente vergonha por seu pecado? Você anseia por estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você está determinado a confessar seu pecado e recorrer a Deus com misericórdia? Ou quando você peca, você age como Judas, que até chora, que até lamenta, mas em vez de se voltar para Deus, ele vai se matar? Não, isso não é um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento sempre termina aos pés da cruz. O verdadeiro arrependimento envolve tudo isso. Mudança de pensamento, mudança de sentimentos, a gente chora, a gente lamenta, a gente se angustia. Mas a gente não se afasta do Senhor. A gente não foge da presença de Deus. A gente não vive amargurado, distante de Deus. Ao contrário, a gente se volta exatamente aos pés da cruz. Pede o seu perdão e suplica a sua misericórdia e lança tudo sobre Cristo. Para terminar, você pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você reconhece que suas melhores ações são como trapo de imundícia diante dele e, portanto, rejeita toda confiança em sua própria justiça? Você rejeita isso? Você reconhece isso?
de que não há justiça suficiente aí em você para que você seja salvo pelas suas próprias obras, mas a sua única esperança é depositada única e exclusivamente na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo. Irmãos, se essas questões são uma realidade crescente em sua vida, é indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente para que você veja a verdade cada vez mais e lhe concedendo o arrependimento para a salvação em Cristo Jesus. Se você vê essas evidências na sua vida de maneira crescente e constante. Mas se não há a mínima garantia que verdadeiramente você nasceu de novo. E o fato de você ser um membro de uma igreja ou não lhe garante nada. Só mais culpa ainda. Porque você constantemente tem ouvido a verdade de Deus e não tem mudado em nada. Isso prova que você nunca verdadeiramente se arrependeu, nem continua se arrependendo. Mas se você vê essas realidades, se essas questões, essas evidências é uma realidade crescente na sua vida, então isso é uma indicação que verdadeiramente Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando a sua mente para que você veja e aprenda cada vez mais a verdade de Deus e está lhe concedendo o arrependimento para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o primeiro pré-requisito para que alguém seja salvo. Arrependam-se. Arrependimento, portanto, arrependam-se, porque sem arrependimento não há salvação. Amém. Vamos cantar ao Senhor. No final nós oramos e encerramos.